Boa noite, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão falando aqui com vocês para mais um vídeo no canal, tá? Hoje não teremos o nosso resumo diário, porque não tivemos muitas notícias sobre o Arsenal e tal, mas tivemos o nosso jogo hoje contra o Tottenham. Então, o vídeo de hoje vai ser o pós-jogo mais a entrevista coletiva. Na verdade, vai ser ao contrário, né? A entrevista coletiva, depois o pós-jogo, porque eu quero pegar a coletiva do Arteta e também me basear para fazer a minha análise do jogo, do que eu assisti hoje pela manhã. Então, antes de começar o vídeo, like no canal, se inscreva aí na verdade, se inscreva no canal, né? Curte para alcançar mais pessoas, sininho para receber as notificações e para continuar o canal crescendo. Desde já, agradeço vocês a todos que estão seguindo, curtindo o canal. E as mensagens de vocês também, que eu vivo recebendo mensagens aí de apoio, agradecendo por ter criado o canal. Eu criei justamente para vocês, para deixar o Arsenal mais próximo de vocês. Porém, eu também preciso da ajuda que vocês compartilhem para chegar em mais torcedores do Arsenal possível. Beleza? Então, vamos para o nosso vídeo da coletiva de imprensa do Arteta pós-jogo contra o Tottenham hoje. Então, depois da derrota, né, do Arsenal para o Tottenham 1-0, o Arteta foi para a coletiva de imprensa, falou um pouco sobre a coletiva de imprensa, na coletiva de imprensa sobre o que ele achou do jogo. Tivemos a estreia do Gyökeres, tivemos a estreia do Mosquera, tivemos e o que ele achou, né, dessa pré-temporada ali na Ásia. Então, a primeira pergunta que fizeram para ele é se ele tinha conseguido, né, o que queria nos amistosos de pré-temporada. Então ele diz que sim, para os três, né, e hoje em particular, mais uma vez lançou demandas diferentes, compreensões diferentes das coisas que temos que fazer. Estou muito satisfeito com o que vi, na maioria das coisas que fizemos, mas perdemos algo em certos momentos. Essa precisão, aquele momento que desbloqueia o resultado, o momento de virar o resultado do nosso jeito com a partida. Mas em termos de atitude, vontade, nível de organização da equipe, foi ótimo. E temos que continuar a elevar um pouco todos os aspectos individuais. Eu concordo com o Arteta nesse ponto, nessa resposta dele. Acho que a pré-temporada ela serve justamente para isso, né? Para ele entender os jogadores. Existem jogadores diferentes chegando. Ele está testando coisas novas no time, por mais que a gente tenha. Eu já falei isso. A maioria dos mesmos jogadores, cada campeonato é uma forma diferente de jogar. Ele tenta tirar coisas novas dos jogadores. Até por isso pode ser que a gente esteja errando mais. Eu vi o Arsenal errando muito passe hoje. Então, pode ser por causa dessas tentativas do Arteta. E ele fala também ali da questão de desbloquear o resultado, né, de tentar fazer gol. Então, isso foi um problema que o Arsenal teve no dia de hoje. Eu não vou ficar falando muito, né, porque eu vou falar mais ali no pós-jogo. Gabriel Magalhães e Ricardo Calafiori não estavam aptos esta noite. Alguma dúvida sobre eles estarem prontos para a temporada da Premier League? Eu não acho. Se eles evoluírem como estiveram envolvidos nos últimos dias, então Gabriel Magalhães, Calafiori e Timber, os três estarão disponíveis. Então, aqui ele dá uma notícia muito importante para a gente, que é a volta do Gabriel Magalhães, do Calafiori e do Timber já para o início da temporada na Premier League. Então, a princípio, porque tem a próxima pergunta, eu já vou ler a próxima pergunta, né, que é relacionada ao Trossard. Então, o Arteta fala que ele sentiu, né, alguma coisa e parece que foi uma torção que ele sentiu, que o Arteta diz. Acha que ele tentou virar e foi empurrado e sentiu algo muscular. Então, precisa avaliar. Então, a gente pode começar a temporada, teoricamente,
Claro, a gente já não tem o Gabriel Jesus, né, que está fazendo a sua recuperação, mas aí a gente pode voltar sem o Gabriel Jesus e sem o Trossard. Mas as notícias boas, né, a gente tem que agradecer as notícias boas que a gente tem. Então, Gabriel Magalhães, Calafiori e Timber podem estar de volta aí já para começar a pré-temporada, não, a temporada ali do Arsenal. Aí pergunta como ele avalia, né, e onde está o Arsenal neste momento da pré-temporada. Ele fala que está muito feliz, achou que foi tudo muito positivo no que ele viu nos últimos 10 dias e ele está animado. Estamos à frente do que eu esperava em muitas áreas. Então, ele acha que a gente evoluiu em algumas áreas. Embora o resultado desta noite fica com um gostinho amargo, entendeu? Que acho que também será muito positivo. Perceber as margens que vencer ou vencer também deve ser controlado. E novamente, vamos novamente. Começaremos na segunda-feira novamente com 2 grandes jogos no Emirates para finalizar os preparativos e estar pronto para o Old Trafford. Então, ele concorda, né, que teve alguns pontos ali que precisam melhorar. Ele fala em algumas evoluções, claro que ele não diz em quais áreas ele viu evolução, porém ele identificou algumas evoluções ali no time. Porém, ele vê alguns pontos que ainda precisam ser melhorados no elenco. Aí a próxima pergunta é sobre o Kepa, né? Perguntando por que o Kepa não estava hoje. Aí o Arteta fala que ele sentiu algo no jogo contra o Newcastle. Ele fala que é uma questão de dias, porém ele fala que se fosse a Premier League o Kepa estaria no jogo. Então ele só não estava no jogo hoje por uma questão de precaução. Então isso é uma coisa importante que a gente está vendo, que é a precaução do Arteta. Ao mesmo tempo, é questão, tipo, a gente está na pré-temporada, eu vou ter precaução, entendeu? Mas se não fosse a pré-temporada, o Kepa estaria relacionado. Então, assim, entender essas demandas que o Arteta vai ter durante a temporada, mas ele poupou o Kepa hoje para ele se recuperar dessa pequena lesão. É questão de dias, então não vai impactar ali também, aparentemente, o início da Premier League. O Thomas Frank no comando agora, você viu o Tottenham será um adversário diferente nesta temporada, né? Um tipo diferente de time para se jogar. Ele fala que acha que todo técnico traz suas ideias e suas visões e falou que o Thomas Frank e o Postecoglou, eles são técnicos totalmente diferentes. Ele tem certeza que o Thomas Frank quer mudar ali o time, quer ajustar o time o mais rápido possível. Perguntam a ele sobre a questão da intensidade, competitividade, atmosfera do estádio, como ele compara a atmosfera de Hong Kong com a atmosfera de Singapura. Aí ele fala que, em termos de apoio, era obviamente um estádio cheio, tá? O de Hong Kong, uma energia totalmente diferente do que eles viram em Singapura. Em termos de competição, ele acha que os 2 últimos jogos foram muito exigentes, especialmente o jogo contra o Newcastle, em alguns aspectos. A gente sabe que o Newcastle vem sendo uma pedra no sapato do Arsenal, até porque o jogo do Newcastle é muito físico e o Arsenal tem tido muita dificuldade de jogar esse jogo físico do Newcastle. Então acredito que é por isso que o Arteta falou que o jogo do Newcastle exigiu mais. É muito satisfeito com os adversários, com as coisas, com todas as informações que coletamos também neste jogo, tanto coletivo, tanto individual. Então, muito a aprender. Então, aí ele reforça, né, mais uma vez, que ele gostou muito do que ele viu, porém, existem algumas coisas que ele precisa ajustar. Aí perguntam se ele gostaria de voltar, né, mais vezes ali para Singapura, para Hong Kong. Aí ele fala que teve tempo suficiente, a viagem é muito cansativa, e isso ele deixa por conta do clube. Mas ele agradece todo mundo que fez parte aí dessa turnê do Arsenal para Singapura e Hong Kong. A outra pergunta falam sobre os torcedores, né? Como ele se sentiu, essa energia dos torcedores ali, muitos torcedores do Arsenal ali ajudando o time.
Aí ele falou que ficou surpreso, principalmente no dia que eles chegaram, né? Muitas pessoas do lado de fora do hotel, porém isso faz sentir o quanto maravilhoso e grande é o Arsenal, é o clube, né? E eles têm sorte de ter esses torcedores e o nível de ajuda, né, de auxílio que os torcedores dão ao clube. E aí ele fala, né, que seria muito bom testemunhar novamente, agradece o pessoal lá por todo o suporte e torcida. Aí pergunta qual é o objetivo dele a longo prazo, né, no Arsenal, para o Arsenal e para ele. Aí ele fala que não existe longo prazo, né, é curto e o presente é o que eles aprenderam, o que eles tiraram de cada jogo, de cada conversa que eles tiveram no vestiário. Então agora é começar a recuperação, falou, começar a preparação e estar pronto para viajar de volta. Pois é uma viagem muito longa, tá? E eles precisam ajustar o jet lag. Chegando quase na última semana da preparação, temos 2 grandes jogos em casa e precisam estar prontos para isso. Aí perguntaram o que ele achou da estreia, né, do Gyökeres e do Mosquera. Ele falou que estava muito feliz por ter eles ali. Acha que eles vão agregar muito. E você vê imediatamente a energia e a qualidade dos dois ali no time. Ele falou que foi um tempo muito curto para ter uma avaliação, né? Mas ele fala que nos próximos jogos a torcida vai poder ver mais dos dois, com certeza. E por último, perguntam a ele se ele já viu alguém como o Douma, né? Na carreira dele, com o talento e como ele planeja administrar o tempo, a temporada do menino. Aí ele fala que não está surpreso, que o Doma tem sido realmente impressionante, que ele vem jogando muito bem pela idade que tem, e a maneira como ele entrou nas partidas mostra como ele é um jogador diferente. Tá? O mesmo com os outros jovens jogadores. Então, ele falou que foi uma exposição a esses jogadores, a esses jovens jogadores, que não é fácil, especialmente na idade que eles estão, que são muito jovens. Então, todo mundo tá muito orgulhoso disso. Essa foi a coletiva do Arteta, né? Então, ele falou pontos importantes ali. E já vou pular direto a minha análise do jogo. Tá? Então, queria começar primeiro falando sobre a escalação. Nós começamos com uma escalação diferente do que a gente vinha jogando, pouco diferente só, né? Mas, por exemplo, começamos com o Raya no gol, White na lateral direita, que começou jogando todos os jogos, Saliba, vem jogando todos os jogos também, aí vem o Kivior, que só vinha entrando no segundo tempo, quem estava jogando por ali era o Calafiori, e o Lewis Kelly na lateral esquerda. No meio campo a gente começou com Odegaard, Norgard e Rice, na frente, Saka, Havertz, Martinelli. Eu, sinceramente, eu não gostei do jogo do Arsenal. Tá? Eu entendo uma pré-temporada, acho que a torcida ela vai de 0 a 100 muito rápido, falei isso no Twitter. Tinha muita gente revoltada, perdemos e tal, criticaram o Raya no gol, criticaram o Lewis Kelly no gol, então criticaram até o Norgard, cara, entendeu? Falaram que a camisa pesa. Então, as pessoas têm que, às vezes, parar um pouco e analisar mais futebol e agir menos com a emoção. Você resolve analisar futebol, você tem que deixar a emoção de lado. Uma coisa é você torcer, outra coisa é você querer analisar futebol. E quando acaba o jogo, você vai analisar o jogo, você não pode analisar o jogo com emoção. Então, eu queria dizer que eu não gostei do jogo do Arsenal. Achei que a gente errou bastante passe. Tá? Sentiu o Havertz hoje, por mais que ele estava tentando jogar ali, achei ele muito mais preso à
marcação. O Saka, como sempre, tentando muito o jogo. O Rice tentando bastante o jogo. Gostei do Odegaard também. O lado direito do Arsenal ali funcionou muito bem. Tá? Tanto o White, Odegaard e Saka funcionou bem. Claro, existiram erros de todos eles ali, mas foi um lado que tentou bastante. O nosso lado esquerdo já não conseguiu desempenhar o mesmo do que o lado direito. Então, o Martinelli tentava aquelas jogadas dele ali individuais, de vez em quando puxando pela linha de fundo. Também parece que as pessoas já entenderam o jogo do Martinelli. E aí ele está tendo muita dificuldade de jogo. Muita gente que já vinha questionando o Martinelli, né, questionar ainda mais o brasileiro. O Lewis Kelly, o Raya. Eu achei que o Raya está jogando muito no limite. Eu não sei se é um pedido do Arteta isso, mas eu vejo o Raya jogando muito no limite no sentido de ele toca a bola, ele dá um passe com o jogador de ataque já muito em cima dele. Isso a gente corre muitos riscos. Mas foi como eu falei, eu não sei se é uma estratégia do Arteta fazer isso. E aí, numa dessas jogadas, o Raya ele sai a bola no Lewis Kelly. Eu vou falar agora do lance do gol, né? Sai a bola ali no Lewis Kelly. Foi no final do primeiro tempo. E o Lewis Kelly ele cai. E aí o jogador do Tottenham vê o Raya adiantado e faz um gol, cobertura, né? Em cima do Raya. Ali a gente tem 2 pontos. Tá? Uma questão tática, tá? Uma questão tática, onde o Raya toca para o Lewis Kelly. O Lewis Kelly ele tem a bola dominada, tá? Ele tem a bola dominada e ele está entre 3 jogadores com uma bola dominada. Com certeza ele ia soltar aquela bola ali, ele não ia ficar com aquela bola. Quando ele solta a bola, tem 3 jogadores já perdidos, porque foram 3 jogadores na marcação dele. Então, para se defender, o Tottenham já teria menos 3 jogadores ali para ajudar na recomposição se o Arsenal faz um ataque rápido. E aí, muitas pessoas criticaram o Lewis Kelly, criticaram o Raya, que o Raya não tinha que ter saído com a bola ali e tal. Mas o Raya saiu com a bola ali várias vezes. Várias vezes. Então, assim, é uma jogada que está sendo ensaiada pelo Arsenal. E aí, só que o que acontece? O Richarlison, claramente, ele toca no Lewis Kelly. O Lewis Kelly cai. No que ele cai, o goleiro está adiantado. Por quê? Ele não está esperando ali o Lewis Kelly perder a bola ali. Entendeu? Ele sabe da qualidade do jogador. Ele não está esperando. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Claro que pode ocorrer. Mas o Lewis Kelly tinha a bola dominada. Não foi uma bola que chegou quadrada. O Lewis Kelly teve que se esforçar para dominar e aí ele perde a bola. Não. O Lewis Kelly gira em cima do Richarlison e tem a bola dominada para começar o ataque do Arsenal. E aí nessa, o Richarlison vem igual um doido para roubar a bola dele e simplesmente pisa no Lewis Kelly, calcanhar do Lewis Kelly cai. O juiz simplesmente não marca nada. Inclusive, tiveram várias faltas que eram para ser marcadas para o Arsenal que o juiz não marcou. Então, assim, não estou chorando. O que eu quero dizer é que, por exemplo, um jogo desse, um clássico, não pode colocar qualquer juiz para apitar. Por quê? Não foi jogo. Assim, por mais que seja um jogo de pré-temporada, ninguém ali queria perder porque era um clássico. Os jogadores estavam chegando firme. Então, e aí, quando o Lewis Kelly é derrubado e o Arsenal toma o gol, aí o Raya não presta mais, volta a Ramsdale. As pessoas esquecem que o Ramsdale também falhava muito. Entendeu? O Ramsdale falhava demais. Era um bom goleiro? É um bom goleiro. Eu gostava do Ramsdale. Mas ele também falhava. Aí volta a Ramsdale. Aí o Lewis Kelly já virou bagre. O Lewis Kelly já não presta. O Lewis Kelly tem que virar reserva. Então, a torcida do Arsenal vai de 0 a 100 muito rápido.
E isso, o que eu quero falar é o seguinte: aconteceu com o Arsenal a mesma coisa que aconteceu contra o Newcastle. O Arsenal não começa, né? O Arsenal pressiona bastante, tem controle da bola, tem controle do jogo, porém o Arsenal não finaliza. O Arsenal não consegue finalizar. Aí o Arteta precisa corrigir isso. Ah, mas a gente contratou o Gyökeres. Eu vou chegar no Gyökeres. O Tottenham marcando com uma defesa muito baixa, entendeu? E é uma dificuldade que o Arsenal tem, furar essas defesas baixas. E aí começa o segundo tempo e o Arteta espera ali mais ou menos uns 20 minutos para começar a mexer no time. Então ele começa a mexer ali, quase 70 minutos ele começa a mexer no time. Já coloca o Trossard, né, visto que o Martinelli não estava bem. O Trossard já podia ter começado o segundo tempo jogando. E ele coloca o Zubimendi ali no lugar do Norgá, porque ele estava perdendo, ele precisava de qualidade no passe para chegar o passe na frente. Eu venho gostando do Trossard nessa pré-temporada. Infelizmente, ele se machucou, veio a se lesionar. Torcer para não ser nada grave, até porque ele é um dos caras que está para sair aí do Arsenal. Então, se ele se lesiona agora com uma lesão grave, esquece. Ele não vai sair. E o Zubimendi entrou bem ali para melhorar aquele passe ali no meio-campo, tem entrado bem ali conforme vem entrando. Ele jogou um como titular, né, que foi contra o Newcastle, mas entrou bem também ali contra o Tottenham. Aí depois o Arteta começa a mexer em atacado, né? Aí entra o Doma no lugar do Saka, entra o Zinchenko no lugar do Lewis Kelly, entra o Mosquera no lugar do Kivior, entra o Gyökeres no lugar do Havertz e entra o Merino no lugar do Rice. Quando entra esses jogadores, o Doma mais uma vez jogando demais, procurando jogo, tentando fazer as jogadas ali pelo lado direito. Uma coisa que eu quero falar é que no momento que o Saka sai, é um momento que ele está no chão, que ele toma uma pancada, mas aparentemente não foi nada. Ninguém perguntou o Arteta sobre o Saka, então aparentemente não foi nada que aconteceu com o Saka, foi só uma pancada e aí aproveitou também as substituições para tirar ele. Menos mal, estava muito preocupado com a questão do Saka. O Zinchenko entra também, aquele jeito Zinchenko nele de jogar, né? Então não tem muito o que falar do Zinchenko. Mosqueira, gostei bastante do que eu vi, entendeu? Até porque na hora que eles entram, o Tottenham estava muito atrás, né? Então não tinha muito as ações ofensivas para o Mosqueira precisar ali desarmar, ter um trabalho muito defensivo. Porém, gostei ali do que eu vi do Mosqueira. O Merino entrou também ali no lugar do Rice para fazer o básico ali também, tentar fazer um gol, tentar uma infiltração ali num passe diferente e fazer o gol. E aí eu queria falar do Gyökeres. O Gyökeres, ele entra e é aquilo que todo mundo já sabia e que o Arteta precisa trabalhar nele, que é jogar com uma defesa baixa. Quando os times jogam com uma defesa baixa, automaticamente o Gyökeres ele tem muita dificuldade no jogo. Muita. Então, ele teve poucas ações dentro do jogo, acho que ele só deu um toque na bola, não sei se ele chutou no gol, tentou algum chute. Então, quando eu falava lá nos vídeos que o Gyökeres não é esse titular absoluto, isso não é uma crítica, gente, só para vocês entenderem, isso não é uma crítica, justamente por causa disso. Porque quando os times jogam em defesa baixa, jogam muito compacto na defesa, o Gyökeres ele tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Ah, mas o Havertz também teve. Sim, mas o Havertz já está acostumado ali com o jogo. O Gyökeres ainda está se adaptando. Pode ser que o Gyökeres melhore, comece a saber jogar nessa defesa baixa e consiga fazer 1 zilhão de gols. Beleza, entendeu? Mas o Havertz já está entrosado, está acostumado a jogar com esse time do Tottenham. Então, tudo isso envolvido. Tá?
Mas, como eu falei, não é uma crítica. Tá? É só a gente sabe. É igual falar, o Gyökeres não faz gol de cabeça. Isso aí está na estatística dele. Ele não é um bom jogador de jogada aérea. Provavelmente o Arteta está treinando isso para ele se tornar um melhor jogador na jogada aérea. Mas hoje não é uma habilidade que ele tem dentro de campo. Então, a gente também precisa ter calma nesses pontos. Porque a crítica vem muito pesada para um jogo de pré-temporada. Muito pesada. O Arteta está testando um monte de coisa ali dentro do jogo. Então, a gente precisa ter calma. Vai ser assim contra o Villarreal, vai ser assim contra o Atlético Bilbao. O Arteta fala um ponto importante, eu não lembrava. Tem a questão do jet lag. Os caras saíram de longe. Qual a diferença? Deixa eu ver. Horário. Londres. Agora são 00:08 em Londres. Horário. Hong Kong. E são 7 horas da manhã em Hong Kong. São 7 horas de fuso. Então tem todo aquele jet lag. Claro que, gente, eu sei, eles já não chegaram lá agora, estão lá há 10 dias, eu entendo. Mas existe uma pequena adaptação ali fisiológica, entendeu? Não tem essa dificuldade. Aí agora eles vão voltar para o Reino Unido, perder jet lag de novo, entendeu? Então, tem que ter muito calor, umidade muito alta, quer ver? Hong Kong, tempo, 31 graus em Hong Kong. Agora, 7 horas da manhã, 31 graus, calor danado. Porque tá chovendo lá, aparentemente. Uma umidade de 87%. Vamos ver Londres agora. Londres, tempo. 17 graus em Londres. Uma umidade de 68%. Tudo isso influencia no jogo. Influencia nos jogadores. Então, isso que eu estou falando é para o quê? Calma, gente. Calma. Quando a gente chega para a temporada, a gente joga praticamente sempre no mesmo clima, no clima europeu ali e tal. Quando os caras se adaptam ao clima, pronto, acabou. Aí é dali para frente. Mas essa mudança, a gente mesmo, por exemplo, aqui no Rio mesmo, na sexta-feira choveu pra caramba e tal, aí no sábado fez sol, e hoje já tá um frio danado. Então, o nosso corpo precisa se adaptar a essa mudança brusca de tempo. Aí imagina, o cara precisa mudança brusca de tempo, umidade, ainda o horário. Isso tudo influencia fisiologicamente. Claro, é o que eu estou falando. Isso não impede de eu achar que o time jogou mal. Eu acho que o time poderia jogar melhor hoje. Tá? Porém, eu acho que o que a gente viu não vai ser o time que a gente vai ver na Premier League, entendeu? Porque ali é uma pré-temporada, então os jogadores também não estão dando tudo de si ali, entendeu? Quando começar a temporada, eu acho que vai dar. Vai começar o bicho a pegar. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Tá? Vamos com calma, entendeu? Claro, vocês podem tecer as críticas de vocês, faz parte, assim como eu teci as minhas. Mas vamos com calma também, não precisa jogar tudo que está sendo. Primeiro está sendo construído, né? Essa temporada, não o que o Arteta já construiu, né? O Arteta está construindo há 5 anos. Mas e a gente precisa fazer essa temporada, está sendo construído. Por mais que tenha, o que eu falei, por mais que tenha os mesmos jogadores ali, o Arteta está testando coisas diferentes. Por exemplo, o Zubimendi, agora a gente vai jogar com o Zubimendi, que é totalmente diferente do Partey. Então, quando o Gyökeres entrar, é totalmente diferente do Havertz. Quando o Madueke entrar, é totalmente diferente do Saka. Norgá jogando é diferente do Zubimendi. Antigamente tinha jogadores parecidos em cada função. Quando entrava o reserva, era praticamente a mesma coisa. Agora já não é mais. O próprio Kepa é diferente do Raya. Outra coisa, só para pontuar aqui a questão do Raya. O Raya sempre jogou assim, gente. O Raya sempre jogou assim, adiantado, como um líbero.
Porque ele não esperava que o cara ia fazer a falta no Lewis Kelly e o juiz não ia marcar, pô. É isso. Aí é um bom goleiro. Agora, ele não esperava que o juiz não ia marcar a falta. Marcou um monte de falta que não existiu. Quando era falta pro Arsenal, ele não marcava. E esse é o problema. Você acaba lesionando, às vezes, um jogador porque o juiz não teve capacidade de marcar a falta no jogador. Tá? Então, são essas as minhas observações. Falamos aqui da coletiva do Arteta. Fala aqui embaixo o que vocês acharam da coletiva do Arteta, o que vocês acharam do jogo. Se tiver alguma crítica a algum jogador, pode falar aqui embaixo também, faz parte. A gente respeita tudo. Diz aí o que vocês acharam. Beleza? Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Dá like no vídeo, siga a gente nas redes sociais, sininho para receber as notificações. E fui!